Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais uma videoaula. Iremos abordar hoje o objeto do conhecimento função do segundo grau, ou seja, conhecido por todos função quadrática. Iremos estar abordando em dois momentos, né? Esse primeiro momento a gente vai estar vendo a parte conceitual, desde conceito de função até algumas relações sobre gráficos. Posteriormente iremos estar vendo no outro segundo momento, certinho? Vamos lá? Função do segundo grau. Então, como combinamos, iniciando pelo conceito, certo, pessoal? Chama-se de função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f de R em R dada por uma lei da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a um número diferente de zero, certo? Então, o coeficiente a sempre tem que ser um número diferente de zero, para assim você estar tendo ali uma função diretamente do segundo grau. Vamos aqui ver alguns exemplos de função quadráticas, que também a função do segundo grau é conhecida como função quadrática. Observe que eu tenho aqui no exemplo A, f de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1, onde os coeficientes A, B e C estão aqui relacionados. A é igual a 3, observe aqui o coeficiente A, é o coeficiente numérico que você está considerando. Coeficientes B é igual a menos 4, lembrando, escrevendo aqui com sinal. Coeficiente C igual a 1, certo? No exemplo B, eu tenho aqui f de x igual a x ao quadrado menos 1, onde nós temos aqui também os coeficientes. O coeficiente A, quando não tem nada aqui na frente, o coeficiente numérico é igual a 1. Né? B, nós não temos aqui o coeficiente B, né, que é correspondente com a parte lateral x. Então, B é igual a 0 e C é igual a menos 1. Seguindo, nós temos aqui também coeficiente C, aliás, o exemplo C, f de x é igual a menos x ao quadrado mais 8x, onde os coeficientes A, B e C estão escritos da seguinte forma: A é igual a menos 1, né? Quando não tem nada que significa ter 1, então como tem lá menos 1. E o coeficiente B é igual a 8 e o coeficiente C, como não está escrito aqui, é igual a 0. Certo, galera? Então é isso. Esses são alguns exemplos que nós colocamos aqui de função do segundo grau. Representação gráfica. Como acontece? O que é a representação gráfica de uma função do segundo grau? O gráfico de uma função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c é uma parábola. Só exemplificando, né? Trazendo para o nosso campo real, podemos visualizar a parábola em um parque de diversões simplesmente olhando para a montanha-russa. Aqui é um trilho de montanha-russa que mostra para a gente aqui como essa parábola acontece na nossa vida real. Como é que os engenheiros utilizam dessa relação matemática para estar fazendo algum tipo de construção, né? E até mesmo que serve no nosso dia a dia. A gente vê constantemente em algumas pontes também algumas parábolas. Então, a concavidade da parábola. Com relação à concavidade da parábola, quero aqui só explicitar a vocês o seguinte. A concavidade é para cima quando A é um número maior que zero, né? O coeficiente A da função. Quando eu falo do coeficiente A, estou falando aqui. A concavidade é voltada para cima. Logo, quando o coeficiente A é menor que zero, ou seja, negativo, nós temos a concavidade da parábola voltada para baixo, certo? Então, quem é o fator preponderante que implica na concavidade da parábola?
o coeficiente A da função. Né? Ele é quem vai determinar se a parábola vai ficar com a concavidade voltada para cima ou se ela vai ficar com a concavidade voltada para baixo. Observe que só é com a concavidade para cima quando A é maior que zero, ou seja, um valor positivo, o coeficiente A da função. O coeficiente A, quando for negativo, ou seja, menor que zero, aí sim a concavidade fica voltada para baixo, certo? Atenção para isso, né? Fica muita atenção, porque isso aqui determina muita coisa na função do segundo grau. Raízes da função quadrática. Chama-se zeros ou raízes da função polinomial do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, os números reais x tais que f de x igual a zero. Um exemplo, quando delta é maior que zero, logo a concavidade é para cima, né? E, claro, o coeficiente A é um número maior que zero. Se delta também é maior que zero, ou seja, eu tenho aqui delta valendo um número maior que zero, logo a função admite duas raízes reais, porém diferentes, certo? E com delta igual a zero, delta igual a zero, a função também, a concavidade é para cima, porque o coeficiente A é um número maior que zero e a função vai ter a parábola tocando em um único ponto, né, o eixo x, e isso quando acontece? Quando tanto x1 quanto x2 são iguais, ou seja, quando as raízes são iguais. Toda vez que delta é igual a zero, eu tenho duas raízes iguais. E quando delta é menor que zero, ou seja, a função não admite raiz, então, logo a parábola também não vai estar tocando o eixo x, né? Não toca o eixo x. Logo, nós tenhamos aqui concavidade para cima, porque o coeficiente A também é um número maior que zero e a função não admite raiz, ou seja, não possui raiz. Agora nós vamos para as relações delta maior, igual e menor, porém um coeficiente A menor que zero, ou seja, todos os gráficos terão uma concavidade voltada para baixo agora. Porém, observe que a parábola aqui corta em dois pontos o eixo x. Isso significa que quando delta é maior que zero, tem duas raízes reais diferentes, a concavidade está para baixo porque o coeficiente A é um número menor que zero. Quando for igual a zero, mas o coeficiente A negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo, tocando no eixo x e tendo duas raízes reais iguais. Quando o delta é menor que zero, nós temos aqui a função, o gráfico da função não toca o eixo x, a concavidade é voltada para baixo, logo A é menor que zero. Então, a função também não vai possuir raiz por conta de delta, que é menor que zero, ou seja, um número negativo. Pois bem, chegamos ao ponto de intersecção da parábola com o eixo OY. Esse eixo OY, geralmente, a função corta, ou seja, a parábola vai estar cortando o eixo Y em um determinado ponto. E quem é o fator preponderante para isso? Para obter esse ponto, atribuímos o valor zero à variável x da equação da parábola y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ao fazer isso, olha o que acontece. 0 ao quadrado é b vezes zero, onde y é igual a c. Ou seja, então o coeficiente c ele vai ser o fator preponderante para estar estabelecendo ali esse ponto que a parábola corta o eixo y. Uma vez isso logo acontece, esse ponto é chamado de 0 em x e c em y. Vamos aqui um exemplo. Para esboçar o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, vamos obter os pontos de intersecção da parábola com os eixos OX e OY. Vamos então obter esses pontos.
fazendo y igual a zero, achamos as raízes, né? Ou seja, a função passa a ser uma equação e a partir daí nós temos resolvendo a equação. Só lembrando lá aquela relação de equação, né? Delta é igual a b ao quadrado, menos 4, valor de a, valor de c, onde o valor de b é igual a menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4, o valor de a que é 1, e o valor de c que é 5, né? Aqui estabelecido. Aí eu vou fazer aqui, ó, menos 6 ao quadrado dá mais 36, 4 vezes 5, 20, né? Vai dar menos 20, então 36 menos 20, que vai dar 16. Então, delta é igual a 16. Pegando aqui x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de a, nós vamos ter menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes o valor de a. É 1. Então, ou seja, menos vezes menos dá mais 6, mais ou menos, raiz quadrada de 16 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. E agora achar o valor de x1, né? x1 vai ser o quê? 6 mais 4 dividido por 2, que dá 5. E o x2 vai ser o quê? 6 menos 4, né? 6 menos 4, que dá 2 dividido por 2, que é igual a 1. Pois bem, os valores que cortam a reta x, que a parábola corta a reta x, já encontramos, né? Que é 1 e 5. Então, assim, a parábola intersecta o eixo OX nos pontos 1 e 0 e 5 e 0, certo? Observe bem isso. Vamos precisar lá na frente, certo? Então, fazendo agora x igual a 0, temos x igual a 0, vai ficar 0 ao quadrado, né? É menos 6 vezes 0, mais 5, onde y é igual a 5. Esse logo é o ponto, esse ponto é o ponto que a parábola intersecta o eixo OY no ponto 0 em x e 5 em y. Então, vamos lá agora, desse modo, esboçar o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5e. Fácil agora elaborar o gráfico. Mostrar a reta x. Nós escrevemos aqui os pontos no eixo x, né, que é 1 e 5, né, e o ponto, que é aqui na reta y, que é o 5, né, obtido aqui 0 e 5, certo? Ao fazer isso, aí você vem aqui, ó, passa a sua parábola sobre eles. Automaticamente você está construindo, né, a sua função, certo, pessoal? Então, pessoal, era isso, né? Nesse primeiro momento a gente abordou desde o conceito até algumas relações sobre gráficos. Posteriormente iremos iniciar lá a vértice da parábola e aí concluiremos a nossa relação e sobre esse objeto do conhecimento, que é função do segundo grau, certo? Um abraço, vão lá no canal, curtam e se inscrevam também para ajudar o nosso projeto.